Dia. Hoje a gente vai corrigir aquela atividade de ontem que eu pedi para vocês, que era uma atividade que só tinha uma questão, que é atividade, coerência e coesão textual. Os trechos abaixo constituem uma notícia, porém estão fora da sequência correta. Ordene-os de modo a integrarem um texto coerente e coeso, porque ele está sem coerência. Vamos lá. Trabalhar mais de 45 horas por semana faz mal ao coração, diz estudo. Então, neste caso aí é o título, uma espécie de manchete, e aí vamos ver como é que está o texto. Diz assim, ó, em outras palavras, indivíduos que trabalham 55 ou mais horas ao longo de sua década apresentaram um risco de 16% mais alto de doença cardiovascular. E entre aqueles que seguiram uma jornada de 60 horas ou mais pelo mesmo período, o risco foi 35% maior. O estudo levou em consideração eventos como angina, doenças coronárias, insuficiência cardíaca, infarto, derrame e pressão alta. O risco dessas ocorrências na população estudada foi de 43% e não variou muito entre quem trabalhava entre 40 e 45 horas. Mas, além deste período, o risco aumentou cerca de 1% cada hora a mais. Então, neste primeiro parágrafo, é o quarto parágrafo. O segundo parágrafo que está aí, ele é o terceiro parágrafo do texto, ele estava desorganizado. Aí os resultados foram publicados no jornal Ocupacional Environmental Medicina e divulgado no jornal britânico Daily Mail. Aí segundo esse texto aí, esse parágrafo aí seria o quinto e o último parágrafo. E aí, trabalhar mais de 45 horas por semana ao longo de uma década aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Para quem atua em período integral, essa propensão aumenta a cada hora adicional trabalhada. Segundo pesquisadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Aí é o primeiro parágrafo, o parágrafo 1. 2, aí esse último parágrafo que está abaixo aí seria o segundo. Eles analisaram dados de mais de 1.900 participantes de um estudo de longo prazo sobre a saúde e trabalho. Todos estavam empregados há pelo menos 10 anos. A equipe descobriu que, entre os que atuam em período integral, o risco é significativamente maior para quem trabalha além da faixa de 40 a 45 horas por semana. Aí assinala a sequência, aí a resposta seria a letra B, porque aí vocês viram a ordem. E eu coloquei esse texto na ordem correta, na ordem organizada de acordo com o que deveria ser. Então, ficou assim. Trabalhar mais de 45 horas por semana faz mal ao coração, diz estudo. Aí o texto está ordenado. Trabalhar mais de 45 horas por semana ao longo de uma década aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Para quem atua em período integral, essa propensão aumenta a cada hora adicional trabalhada. Segundo o pesquisador da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Eles analisam, eles está falando de quem? Dos pesquisadores, aí é um recurso de coesão. E aí, como estava desordenado, você não sabia, se fosse fazer uma prova, não saberia a quem eles se referem. Então, eles se referem aos pesquisadores. Eles analisaram dados de mais de 1.900 participantes de um estudo ao longo prazo sobre saúde e trabalho. Todos estavam empregados há pelo menos 10 anos.
A equipe descobriu que, entre os que atuam em período integral, o risco é significativamente maior para quem trabalha além da faixa de 40 a 45 horas por semana. O estudo levou em consideração eventos como angina. Olha, está ligando sobre a pesquisa, que aí ele já usou o termo estudo, que aí a gente chama um recurso de coesão por sinônimo. O estudo levou em consideração eventos como angina, doenças coronarianas, insuficiência cardíaca, infarto, derrame e pressão alta. O risco dessas ocorrências na população estudada foi de 43% e não variou muito entre quem trabalhava entre 40 e 45 horas. Mas, além deste período, o risco aumentou cerca de 1% a cada hora a mais. Entre outras palavras, indivíduos que trabalham 55 ou mais horas ao longo de uma década apresentam um risco de 16% mais alto de doenças cardiovasculares. E entre aqueles que seguiram uma jornada de 60 horas ou mais pelo mesmo período, o risco foi de 35% maior. Os resultados foram publicados no jornal Of Ocupacional e Evolucional da Medicina e Divulgação do jornal britânico Daily Mail. Então, gente, tá aí, vocês viram o texto organizado. Ele ficou, se você observar a sequência dos períodos de coesão, mas além deste período, o risco aumentou cerca de 1%. Em outras palavras, quer dizer, está explicando melhor. Então, se você não ordenar o texto, a coesão fica inadequada, a coerência é muito mais, porque nós temos que entender qual é a diferença entre coesão e coerência. Coesão, gente, é a ação das palavras que ligam a ideia a outra, que pode ser, como nós vimos, pode ser preposições, pode ser pronomes, pode ser conjunções, pode ser advérbio. Esses são os recursos da gramática. Mas, além disso, ainda tem também a questão de sinônimo, não é, de outros pronomes pessoais, o e outros. Então, artigo, até um artigo também serve de coesão. Então, vocês viram aí essa questão aí da necessidade de saber organizar um texto, de saber identificar. E vocês viram que se vocês observem se vocês realmente acertaram. Se vocês acertaram, estão de parabéns. Mas eu gostaria que vocês conferissem. Gente, eu quero que vocês saibam que a partir de agora, aluno de ensino médio, nós estamos estudando em aula remota. Vocês são responsáveis pela aprendizagem de vocês. A gente está orientando, a gente está ajudando vocês a aprender, mas vocês é que têm que querer aprender e se esforçar. Então, a partir do momento que eu ponho uma atividade, eu gostaria que vocês fizessem com cuidado e depois que eu corrigir, vocês conferissem para ver se vocês realmente estão aprendendo. E vamos fazendo esses treinos. Então, tenham todos um bom dia e boa sorte para todos.